Oi, meu nome é Lana, vou falar sobre como nós conseguimos encontrar as informações acadêmicas, sendo que vou dar mais atenção às ferramentas específicas na área da saúde. Esse é um vídeo introdutório. Vou apenas apresentar as ferramentas e, na sequência, vocês encontrarão outros vídeos que aí sim eu apresento o passo a passo de como utilizar essas opções. Então, nós vamos falar sobre bibliotecas digitais, repositórios, portais, bases de dados e sobre ferramentas de busca. Bibliotecas digitais, como o próprio nome fala, permitem o acesso a arquivos em formato digital, como teses, dissertações, livros, artigos, vídeos, documentos de áudio, por exemplo, podem ser consultados remotamente pela internet e o usuário também pode baixar esses arquivos para o seu dispositivo. Um exemplo de biblioteca digital é o acervo digitalizado da Biblioteca Nacional. Lá vocês encontram uma grande quantidade de documentos de acesso aberto, são obras de domínio público. Eu dou especial atenção à hemeroteca, que é a parte onde ficam os jornais e revistas. Tem jornais e revistas de época muito bons, muito interessantes. Um outro conceito importante é o de repositórios digitais. São coleções digitais que armazenam, preservam e tornam disponível a produção intelectual de uma universidade, de um órgão de pesquisa ou um conjunto deles. E isso não tem custos nem para quem produz a informação e deposita a sua obra no repositório, quanto para quem a consome. Então, é por isso que existe a ideia de autoarquivamento. Uma coisa interessante dos repositórios digitais é que eles vão permitir que a produção intelectual seja preservada e se torne visível para a comunidade científica. Um exemplo que vale a pena conhecer é o repositório da UFBA, no endereço repositório.ufba.br. Existem também repositórios só de teses e dissertações. No Brasil, os dois principais são o Portal de Teses da CAPES e o Banco de Teses do IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia. Essa é a interface do repositório da CAPES. Vejam que o endereço é catalogodeteses.capes.gov.br. E esse aqui é o Banco de Teses e Dissertações do IBICT. O endereço é bdtd.ibict.br. A definição de portal é um tanto imprecisa. No artigo de Facchini e Araújo, vocês encontram que portal é uma porta de entrada para a navegação, mas a gente pode entender como um lugar onde nós podemos encontrar muitos recursos de natureza diferentes. Vou mostrar exemplos. Um exemplo é o portal da Biblioteca Virtual de Saúde, que oferece não apenas o acesso a diversas bases de dados, mas também outros recursos. No print dessa tela, por exemplo, eu trago aqui exemplos de cursos que vocês encontram nesse portal. Outro exemplo é o portal periódico da CAPES, que apresenta uma variedade de recursos muito grande também. Vamos agora falar sobre base de dados. Base de dados é uma coleção de registros normalmente gerenciada por um sistema de busca. O objetivo da base de dados é que ela possa fornecer uma informação que seja atualizada, precisa e confiável. O interessante é que, para a pessoa que busca informação, a base de dados provê acesso. Para a pessoa que produz a informação, ela provê visibilidade. Então, para
para a disseminação científica, as bases de dados são fundamentais. E a gente pode trazer alguns exemplos bastante conhecidos, que são Medline, Lilacs e Cielo. No site da BVS, Biblioteca Virtual de Saúde, vocês encontram a lista de bases de dados oferecidas por esse portal. No primeiro lugar da lista, vocês encontram a Lilacs, que quer dizer Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. É uma base que é coordenada pela Bireme OPAS OMS. E ali, no segundo lugar da lista, vocês encontram a Medline, que é a principal base de dados bibliográfica internacional em ciências da saúde e é coordenada pela National Library of Medicine dos Estados Unidos. Um outro exemplo de base de dados é a Cielo, que é multidisciplinar, não é restrita à área da saúde. Cabe mencionar também a existência das ferramentas de busca, ou também chamados buscadores, que não hospedam os arquivos, mas apenas permitem que você consiga chegar até eles. O mais famoso deles é o Google Acadêmico, que tem como principal vantagem a extrema facilidade de uso. Essas são as referências utilizadas nessa videoaula. Nas próximas aulas, eu vou mostrar o passo a passo de como nós utilizamos essas ferramentas. Tchau!